Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. E hoje a gente vai comentar sobre essa relação entre a taxa de juros e a taxa de câmbio numa economia. Começando com a seguinte observação: a taxa de câmbio é a variável mais difícil de prever para os economistas, tá? Então o pessoal faz piada, né? Economista sempre erra a projeção e tudo. No câmbio, então, é uma loucura. O câmbio é muito imprevisível, uma variável financeira, depende de expectativas dos agentes dos mercados em relação ao futuro, etc. Então ela fica muito difícil realmente de você ter um bom modelinho que mais ou menos que explique bem o câmbio. Mas tem uma teoria em particular que chama essa teoria da paridade das taxas de juros, que propõe uma explicação para as andanças do câmbio, tá? E a lógica mais ou menos é a seguinte: pensa que no mundo só existam dois países, só para facilitar. Aí tem um país que eu vou chamar do país externo, um país grandão, tipo os Estados Unidos ou a Europa, etc., que tem uma taxa de juros. E tem um país menor, que pode ser qualquer outro país, pensa no Brasil ou no país da América Latina, mas não necessariamente, tá? Que não tem influência sobre a taxa de juros do país grandão. Nada do que ele faz meio que afeta a taxa de juros do país grandão, tá? E existe aí uma taxa de câmbio entre esses dois países. E nós vamos dizer que ela seja meio que livre para flutuar. Tem alguma intervenção? O governo pode ir, entrar, vender quando está tendo um pânico, né? Ou comprar quando está valorizando muito a moeda e tal. É possível, né? Mas vamos abstrair um pouco disso e passar e colocar nosso raciocínio no que a gente chama de arbitragem, no que a gente chama de equalização de retornos, certo? Sem interferência do governo e sendo possível os fluxos de capitais irem para um lugar ou irem para o outro, a depender dessa diferença de retorno. Então vamos supor que tem uma certa taxa de juros no exterior, certo? E tem uma taxa de juros doméstica. Normalmente a taxa de juros do país menor, do país pequeno, do país da América Latina, vai ser maior do que a taxa de juros do país grande, do país, sei lá, dos Estados Unidos, por exemplo, da Europa. Vai ser uma taxa de juros maior porque esses países apresentam um risco maior, certo? Então você investir, comprar um título no país pequeno X ou no país grande Y é diferente em termos de risco. A taxa de juros vai refletir isso daí, vai ser uma taxa de juros mais alta. Nos regimes de taxas fixas de câmbio, isso aí explica completamente a taxa de juros. Como o valor da moeda não pode se ajeitar, o valor da taxa de juros interna do paísinho menor, ela vai ser os juros do país maior mais a diferencial de risco, tá? Agora, se as taxas de câmbio podem flutuar, é um pouco diferente. Os juros não precisa ser exatamente igual os juros externo mais o diferencial de risco. Os juros doméstico ele vai poder mexer. E aí quem vai se ajustar vai ser a taxa de câmbio. Então, a ideia é que, por exemplo, se eu vou lá, o Brasil sobe a taxa de juros, não está num certo equilíbrio. Aí sobe a taxa de juros, torna os títulos domésticos, os títulos nacionais, um pouco mais apetitosos, né? Lá, o juros, sei lá, era 5, foi para 6. Opa, tem um diferencial de retorno aí. 1% não parece que é muito, mas lembra que os juros, em geral, no resto do mundo é muito mais baixo do que isso. O juros está em 2, digamos. Eu estou inventando esses números aqui, não são os números do momento, não. Mas são números razoáveis. Pensa no Brasil 5, 6, o resto do mundo 2, 3. Aí a gente aumentou os juros porque, por exemplo, a inflação começou a incomodar, atrai capital para o país. Quando entra dólar no país, a nossa moeda se fortalece, né? Porque tem mais gente querendo comprar a nossa moeda para poder investir nesse juro que ficou um pouquinho mais elevado, certo? Então essa é a lógica um pouco da tal da paridade de juros. E ao contrário, e aí o que acontece? Então a moeda vai se mexer, né? A moeda vai apreciar. E ao contrário, se os juros caem, se os juros descem, normalmente o Brasil ficou um pouco menos atraente com esses juros menores. Então, um pouco do capital vai sair. E o que freia sair tudo? Né? Todo o capital ir embora. O que freia isso é que na hora que o capital começa a sair, começa a ter uma procura maior por dólares, a nossa moeda fica mais barata, ela se deprecia. Então fica barato para o cara lá de fora entrar. Entende? Então esses movimentos de câmbio, da taxa de câmbio, que vão estancando as saídas e as entradas. Porque à medida que vai saindo o dinheiro do Brasil, a taxa de câmbio nossa vai se depreciando, vai ficando
mais atrativo para o cara lá de fora entrar no Brasil, porque o real está barato, né? Com um pouco de dólar ele compra muito real, certo? Então essas oscilações da moeda que meio que reestabelecem o equilíbrio nesse mercado aí de título, nessas operações de arbitragem. A arbitragem é simplesmente compra aquele ou compra aquele outro. Ah, esse ficou um pouco mais rentável, então vamos mais para esse. Existe uma relação, em média, a relação é uma relação para a média dos países, né? Para você olhar para muitos países, sobe os juros internos em relação ao internacional, o câmbio aprecia, se fortalece, porque entra dinheiro. Cai os juros em relação ao juros internacional, a moeda normalmente se enfraquece. Por quê? Porque sai um pouco o dinheiro do país, né? Porque ficou menos atraente investir naquele país, nos juros daquele país, e aí a moeda se enfraquece um pouquinho e isso restabelece os equilíbrios desses fluxos, né? O câmbio se mexendo. Pum, 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 pum. Na prática, isso vale para muita gente, mas na prática tem um problema sério, que é os juros afetam o próprio risco. Então, por exemplo, pode ser o caso de que você abaixa a taxa de juros e, na verdade, o cara que está de fora fica, pô, o Brasil fez tudo certinho, conseguiu baixar a taxa de juros e mais, com esses juros menor, a dívida ela é mais fácil de ser repaga lá na frente. Então o cara está precisando ter um compromisso, né, de pagar a dívida lá no futuro, com juros menores, eu acredito mais que ele vai conseguir honrar esses compromissos. Aí começa a ficar complicada a equação que era simples. A equação simples era, você baixa os juros, sai um pouco de capital do país, né, porque o investimento ficou menos atrativo e o câmbio deprecia. Agora eu estou jogando meio que areia nessa brincadeira aí. Estou complicando um pouco a equação. A equação agora, opa, isso tudo é verdade, só que se ao mesmo tempo, quando eu baixo a taxa de juros, quando o governo reduz a taxa de juros, o risco daquele país diminui, porque a dinâmica da dívida fica mais saudável, porque você está dizendo para as pessoas, olha, fizemos coisas certas, podemos baixar os juros e tal, pode ser que entre mais capital. Ou, colocando de outro jeito, vai ter uma força contrária, vai ter uma força para entrar mais capital. E essas duas forcinhas vão brigar. Então, para você saber, para você chegar e afirmar com certeza, sobe os juros, entra capital, o câmbio aprecia, você precisa ir devagar. Você precisa olhar os dados e a situação particular de país em país. Um país que tem uma dívida, por exemplo, muito alta e um juro muito alto, né, que está claramente alguma hora caminhando para um problema de estrutura de dívida, de muita dívida, e não conseguir honrar os seus compromissos, esse país às vezes baixa os juros e o câmbio, em vez de depreciar, a moeda nacional ela se fortalece porque isso afeta mais ainda o risco, né? Os juros caiu, é verdade, mas o risco caiu mais. Ou caiu igual, aí mais ou menos que a moeda não mexeu. Então, pessoal, é uma bagunça. Essa relação de juros com o câmbio, ela não é óbvia. Porque outras variáveis mexem quando o governo mexe a taxa de juros. Tá bom? Então, eu espero que tenha sido clara a explicação. É uma conversa de hoje um pouquinho mais técnica, mas é importante nesse momento em que vários países do mundo estão com taxa de juros mais baixas, né, entender que impacto que isso aí tem sobre a taxa de câmbio de determinados países. Ok? Então, até o próximo Fala. Obrigado. Clique os botõezinhos aí embaixo. Tchau.